E olha, um carro capotou esta madrugada na rua Antônio Frederico Ozanam, no bairro Santa Hermínia, em São José dos Campos. Veja só essas imagens. 2 pessoas ficaram feridas, uma delas presa às ferragens. As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro da Vila Industrial e, por milagre, pelo estado do carro, em quadro estável. E as igrejas católicas em São José dos Campos reabriram as portas para os fiéis, mas ainda com muitas restrições para evitar a disseminação do coronavírus. Já em Taubaté, as paróquias estão autorizadas a definir dias e horários para ficarem abertas apenas para orações individuais. Já algumas igrejas evangélicas contam com uma lista virtual de agendamento dos participantes nas reuniões. Na Igreja Catedral São Dimas, em São José dos Campos, que antes da pandemia costumava receber em média 10 mil católicos em um único final de semana, agora o acesso aos bancos para a oração está restrito apenas a um corredor. Para acessar o local, os fiéis devem usar máscaras e higienizar as mãos com álcool em gel. Esconder os lábios do Cristo não fez diferença para Fátima, já que o agradecimento veio do coração, em uma prece especial e silenciosa. A gente tem que estar firme na fé, na oração, que eu acho que é o essencial. Então poder estar aqui hoje, depois de 60 dias, nossa, é maravilhoso, é uma emoção muito grande. A última celebração presencial ocorreu no dia 18 de março. Depois disso, as mais de 300 igrejas distribuídas nas 6 cidades que pertencem à Diocese de São José dos Campos fecharam as portas em cumprimento ao decreto estadual como medida protetiva ao coronavírus. A nossa Diocese tem, além da pessoa do bispo, um conselho, o Colégio de Consultores da Diocese, um grupo de 7 padres que ajudam o bispo na tomada das decisões importantes, tanto na vida pastoral quanto administrativa da Diocese. Então, esse conselho se reuniu e, junto com o bispo, começou a elaborar um plano de uma retomada gradual das atividades pastorais nas paróquias e na Diocese. Mesmo com a liberação para a reabertura de templos religiosos nessa fase inicial, encontros e missas continuam suspensos. Para idosos e pessoas de risco da Covid-19, a recomendação da Diocese de São José dos Campos é que permaneçam em casa e acompanhem as celebrações virtuais durante esse período de pandemia. O compromisso com a vida em primeiro lugar, Nem tudo aquilo que é legal é moral. Então não é porque a lei permite que nós vamos fazer de qualquer jeito, porque o compromisso com a vida está em primeiro lugar. Então, nesse sentido, a gente continua dizendo para as pessoas, quem está dentro daqueles chamados grupos de risco, idosos, pessoas com comorbidades, ainda não devem vir nem para a oração pessoal. Não serão proibidos, mas a gente recomenda que não o façam. Cada uma das 46 paróquias terá autonomia para decidir qual horário a igreja vai permanecer aberta para a oração pessoal. Locais com maior exposição de contato devem ser higienizados com frequência. Em Taubaté, a Prefeitura publicou uma resolução sanitária que autoriza as atividades religiosas presenciais apenas aos finais de semana e ainda assim com 30% da capacidade. Cadeiras devem ter 2 metros de distância uma das outras. O protocolo com as recomendações pode ser consultado no site da Prefeitura. Essa igreja evangélica está nos preparativos para a reabertura. Uma lista virtual, nesse primeiro momento, vai controlar o acesso dos participantes, evitando aglomeração. Nesse primeiro momento, nós vamos disponibilizar uma planilha virtual para todo o nosso time de liderança. Então, nós vamos passar para eles e vamos preencher essa planilha. E a hora que bater o número de participantes de 180 pessoas, nós travamos. Então, a entrada de 180 pessoas neste primeiro momento vai ser somente com o nome na lista. Desde o início da pandemia, os cultos têm acontecido apenas pela internet. As transmissões online, que são realizadas com a ajuda de voluntários, costumam reunir 5 mil pessoas. De acordo com o pastor, as celebrações pela internet devem ser mantidas mesmo com a reabertura da igreja. A fé, ela transcende. Não é só aqui, estando no templo, que as pessoas estão recebendo algo de Deus. Nas casas também. Por isso, nós não vamos parar as nossas transmissões online. Para este novo momento, para o novo tempo, nós acreditamos que as transmissões online vieram para ficar. Então, nós vamos continuar transmitindo as nossas celebrações de maneira online.
E assim a gente termina o Band Cidade desta quinta-feira. Obrigado pela sua companhia. Vem aí o Vale Urgente com mais notícias. A apresentação é do Tony Blade. Eu te espero amanhã às 10 para 1 da tarde. Até lá.